Bom, aqui essa questão pede-se para determinar uma matriz H que satisfaz essa condição, que HA igual a B. É dito que A é uma matriz 2×3 e B é 3×3. Então, inicialmente, vamos determinar que tipo de matriz H tem que ser essa, tal que HA igual a B. Ora, se a gente considera a matriz H, só lembrando, né? Quando você tem um produto de matrizes, você tem aqui o A, que é 2×3. Você está multiplicando A por H, que é uma matriz que eu não sei a ordem ainda. H por A tem que ser igual a B. Só que B é uma matriz 3×3. E a gente já viu o seguinte, quando você tem um produto de matrizes, né, o produto de matrizes você tem que fazer aqui, vamos colocar assim, né, PQ. Quando você faz um produto de matrizes, esse índice aqui, né, que é o que indexa o número de colunas da matriz, ele tem que ser igual ao número de linhas da matriz que se segue. Então, eu sei que esse Q tem que ser 2. Esse P aqui, ele vai dar, então, o número de linhas da matriz que resulta o produto. Então, por exemplo, quando você faz o produto de matrizes, esse P ele vai aparecer aqui. E esse índice que aparece aqui, ele também aparece aqui. Então, 3. Então, como eu sei que aqui vai aparecer 3, eu sei que esse P tem que ser 3 e esse Q tem que ser 2. Então, eu sei que o H é uma matriz 3×2. Isso aqui vem do que nós sabemos do produto de matrizes. Então, só um instante aqui. Esse H eu já sei que é 3×2. Então, estou fazendo produto de A por B. Isso vai me gerar uma matriz B 3×3. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender quem é a matriz H que nós estamos buscando. Então, vamos escrever os elementos dessa matriz H aqui. Ela tem 3 linhas, 2 colunas. Então, ela tem uma linha 1, vou denotar como H1, H11, H12. Tem uma linha 2, vou denotar os elementos H21, H22. E uma linha 3, H31, H32. Então, essa é a minha matriz H, né, que a gente vai achar esses elementos. Então, vamos, retornando à questão, fazer exatamente o que é dito para fazer aqui. Fazer uma multiplicação de H por A e H por A tem que ser igual a B. Então, a gente vai ter uma igualdade entre matrizes envolvendo esses H's que estão aqui. Então, vamos lá fazer o produto dessa matriz H por A. Então, H... Vou tirar aqui esses índices indicando a ordem das matrizes, porque a gente já estipulou quem é. Fica mais simples aqui, né? Então, H, aqui, H11, vezes A. Um, 0, 2, 2, 1, 3. Então, quem é essa matriz que eu obtenho? Então, vamos lá. O HA. Então, ela é uma matriz, como a gente viu, B, que é 3×3. Então, eu vou ter o primeiro elemento aqui. É o quê? Esse elemento aqui, primeira linha, primeira coluna. Então, fica H11 mais 2 H12. Aqui, o elemento 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então, fica H11 vezes 0
mais H12 vezes 1. Então, fica só o H12. E aqui, o elemento 13, primeira linha vezes os elementos da terceira coluna. Então, fica 2H11 mais 3H12. Agora aqui, o elemento 21, segunda linha, primeira coluna, H21 mais 2H22. Aqui o elemento 22, segunda linha, segunda coluna. Então fica o H22. E aqui, segunda linha, terceira coluna, H21, H21 vezes 2, mais H22 vezes 3. Então fica 2H21. Mais 3H22. E aqui, o elemento 31, terceira linha, primeira coluna. Então, H31 vezes 1, mais H32 vezes 2. Então, fica H31 mais H32, mais 2H32. Aqui, o elemento 32, terceira linha, segunda coluna, dá o H32. E o elemento aqui, 33, terceira linha, terceira coluna. Então, H3 vezes 2, mais H32 vezes 3. Então, dá 2H31 mais 3H32. Então, aqui a gente obteve o HA. Só que esse HA ele tem que ser igual a essa matriz B que está aqui. Vou até colocar B aqui. Não, vou pôr... Então, HA tem que ser igual a B. Gente, eu não vou escrever o B de novo porque está aqui, senão a gente não tem espaço, tá? Então, deixa eu só continuar assim. Mas HA tem que ser igual a matriz B. Então, se o produto de H por A tem que ser igual a B, os elementos respectivos de HA tem que ser iguais aos elementos respectivos da matriz B. Então, a gente tem esse primeiro elemento da HA tem que ser igual ao primeiro elemento da B. Então, a gente vai ter uma equação envolvendo esses Hs. A primeira delas é H11 mais 2H12 igual a 4. Segundo, a gente tem o H12 igual ao B12. Então, tem H12 igual a 2. E o terceiro elemento, 2H1 mais 3H12 tem que ser igual a 6. E continuando agora, esse elemento aqui, que é o 2, 1, tem que ser igual ao 2, 1 aqui. Então, a gente tem mais equações aqui. Então, você tem, vou colocar aqui embaixo, H2, 1, mais 2H22. Esse tem que ser igual a 3. E aí tem o H22 aqui, que tem que ser igual ao 22 aqui, que é 1. E esse elemento, que é o elemento 2, 3, tem que ser igual a 5. Então, continuando as equações, a gente tem 2H21 mais 3H22 tem que ser igual a 5. E H31 mais 2H32
tem que ser igual a 2. O H32 aqui é 0. Finalmente, esse terceiro elemento tem que ser igual a esse que é 4. Então, você tem 2 H31 mais 3 H32, isso tem que ser 4. Então, aqui a gente estabeleceu o conjunto de equações que vai determinar quem são esses Hs, né? Então, eu vou conferir aqui rapidamente para ver se eu não cometi nenhum engano. Bom, aqui então, nós temos as equações que vão fixar quem são esses Hs que satisfazem a condição de HA ser igual a B. Bom, aqui é partir, né, para a resolução. Algumas já são imediatas, por exemplo, a equação 2, né, ela já nos diz quem é o H12, está aqui. Também a equação 5, ela já fixa o H22. Assim como a equação 8 fixa o H32. Então agora vamos usar, né, esses valores que nós já conhecemos, do H12, do H22 e do H32, para ver o que é que isso aqui já, né, nos habilita na resolução das outras condições que estão aqui. Então, por exemplo, se eu olho a equação 2 junto com a 1, ou seja, vou até indicar assim, se eu considerar 2 em 1, eu já fixo também o H11. Por quê? H11 mais 2 vezes H12 tem que ser igual a 4, mas o H12 é 2, então H1 mais, já vou fazer aqui direto, tá? 2H12, então fica 2 vezes 2, 4. Então H1 mais 4 é igual a 4. Isso aqui implica que o H11 é igual a 0. Então já fixei mais uma equação. Agora eu posso usar também esse H11, se eu precisar, né? Aí eu vejo aqui, ó, mas aqui eu tenho uma equação envolvendo H11, né? Então eu vou chamar essa equação aqui, na verdade, eu nem quero numerar essa equação, porque essa equação que está aqui, se eu poderia escrever equação 10, mas dá a impressão que eu estou criando equações, e não é verdade. Essa equação aqui, ela veio da equação 1. Então isso aqui é só uma maneira equivalente de escrever o que eu tinha como equação 1 aqui. Então eu posso dizer que isso aqui é a minha equação 1', é a equação 1 modificada. Por quê? Porque eu usei na equação 1 uma informação que vinha de uma outra equação. No caso, a equação 2, né? Então eu vou chamar isso aqui de equação 1', porque ela substituiria a equação 1 que está aqui. Aí eu vejo agora a equação 3. Ela envolve o H11 e o H12. Então, se eu considerar 1' junto com 3, o que eu obtenho? Então, vamos lá. Considerando a equação 1' em 3. Né? Então, eu tenho agora 2H11, só que H1 é 0. Então, vai ficar 2 vezes 0. Então, mais. Então, dá 3H12, que é igual a 6. Então, isso aqui vai fixar o H12 como sendo 2. Então, a minha equação 3, usando o que eu já tinha obtido, no caso, como sendo 1', que é uma variação da equação 1, me fixa o H12. Então, esse H12, agora, eu vou me referir a isso como equação 3', porque é basicamente a equação 3, uma forma equivalente usando alguns valores que eu já fixei. Então, vamos lá, vamos olhar agora a equação 4. A equação 4 ela envolve um H21 e um H22. Bom, aqui eu já fixei o H22 pela 5 igual a 1. Então, vou usar 5 e 4. Ora, a 5 me diz quem é o H22. Então, substituindo aqui, eu tenho H21
mais 2 vezes H22. Então, mais 2 vezes 1, que dá 2. Isso tem que ser igual a 3. Isso aqui implica que o H21 é 1. E essa, então, é o que seria a forma do 4. Então, eu vou chamar de 4 linha. Agora, vamos para a equação 6. Eu tenho o H21 e o H22. De novo, H22 eu já fixei 1. Então, eu vou fixar aqui o H21. Então, de novo, faço 5 em 6. Então, aqui vai ficar 2H21. Mais 3H22. Só que H22 é 1. Então, H21 mais 3 igual a... eu estou na 6, igual a 5. Então, eu tenho que H21, 2H21 é igual a 2. Ou seja, o H21 é igual a 1. Isso aqui eu vou chamar de... ele veio da 6, é a 6 modificada. Eu vou chamar de equação 6 linha. Agora, a equação 7. Equação 7. Só um instante aqui, deixa eu conferir se não errei nada até então. Aqui, nota, né? Essas duas equações que eu chamei 4 linhas e 6 linhas, elas fixam o valor de H21, obviamente, com o mesmo valor igual a 1, senão teria uma inconsistência no problema, né? Então não tem problema, a gente não ganhou nenhuma equação nova, só estamos reforçando que H21 é 1. Mas é assim, vamos checando cada equação que a gente tem com o que a gente já sabe e vamos ou obtendo os outros valores dos H's ou uma consistência. Então, H21 era igual a 1. Realmente, a equação 6 linha confirma H21 igual a 1. Então, vamos agora para a equação 7. Equação 7, eu tenho H31, um H32, mas 8 já fixou o H32 como 0. Então, de 8 em 7, eu posso fixar mais algumas coisas. Então, o H32 é 0. Então, esse termo aqui dá 0. Então, o H31 fica igual a 2. Então, essa aqui é a minha equação 7 linha. Bom, o H32 é 0, já foi fixado. É a equação 8, né? E, finalmente, a equação 9. A gente tem o quê? A gente tem 2H31 mais 3H32. De novo, 8 em 9. O que nós obtemos agora é... Então, substituindo 8 em 9, o H32 é 0. Então, fica 2H31 igual a 4. Isso aqui implica que o H31 é igual a 2. E essa é a equação 9 linha. Então, esses valores aqui fixam os H's. O H1 é 0, H12 é 2, o H21, 1, H22 também é 1, H31, 2, H32, 0. H sendo a matriz 3 por 2, a gente fixou os valores dele. Então, finalmente, né, só vamos escrever aqui quem é o H explicitamente. Aqui embaixo eu vou só modificar isso e a gente fecha a questão. Então, é só juntar agora o que a gente viu aqui. H12 é 2. O H11, né? A gente começa com H1. H1 é 0.
H12 é 2. H21 é 1. H22 também deu 1. H31 é 2. E H32 é 0. Então, aqui está a forma da matriz H que a gente estava procurando. Matriz que tem elementos, primeira linha 0, 2, 1, 1, segunda linha, 2, 0, terceira linha. Isso fecha a questão, né? Claro que, se você quiser, você pode fazer a prova realmente que HA é igual a B. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Aliás, vocês podem fazer. Faça a multiplicação de H por A e você vai ver que ele vai produzir essa matriz B que está aqui.